Naquele vídeo sobre o Vasco da Gama, eu contei para vocês que em agosto de 1499 ele chegou em Lisboa, ou seja, regressou e atingiu Lisboa em agosto de 1499. E não sei se vocês lembram, ele partiu com 4 embarcações, 4 navios, né? E voltou só com 2. Esse segundo navio que da expedição dele, que retornou, era pilotado pelo Nicolau Coelho, que era um navegador português conhecido. E o Nicolau Coelho se adiantou por algum motivo lá na viagem, o Vasco da Gama ficou um pouco para trás. E o Nicolau Coelho se adianta e chega em Lisboa no início de julho, uns 45, 50 dias antes do Vasco da Gama. Então o Nicolau Coelho chega, já dá a notícia, já conta, atualiza lá pro Dom Manuel a situação da viagem toda. E imediatamente o Dom Manuel começa a preparar uma nova expedição, uma armada, que deveria ficar pronta rápido. Por quê? Porque, segundo eles descobriram, Vasco da Gama e seus companheiros descobriram com os pilotos árabes lá no Índico, havia um período do ano em que os ventos mudavam de direção e ficava desfavorável a navegação no Índico, do Cabo da Boa Esperança para Calicut, na Índia. Então era necessário, no máximo, até março de 1500 do ano seguinte, enviar essa frota. Então o Dom Manuel tinha 8 meses, mais ou menos, para fazer isso. E ele se empenha, coloca o que havia de melhor em Portugal e consegue. Em março de 1500, então essa expedição está pronta e parte. Mas antes de falar da partida e como foi a viagem, etc., essa que é a expedição que, apesar de estar endereçada para as Índias, vai descobrir o Brasil. Mas antes de falar da viagem em si, vamos falar da frota. Então, primeira coisa, essa frota, como eu disse, demorou 8 meses para ficar pronta. Foram 13 naus e divididos em 2 grupos, tá? 11 navios iriam para as Índias e 2 iriam para Sofala, que ficava onde hoje atualmente é Moçambique, no litoral oriental da África, do outro lado da África. 13 naus é bem mais do que as 4 de Vasco da Gama e, como eu já falei, tem um motivo para isso: a necessidade de estar pronto para impor militarmente os interesses portugueses lá, né? Então Vasco da Gama sabia que não era provável conseguir negociar ali sem força militar. Então, nessas 3 embarcações, nesses 3 navios, vão partir aproximadamente 1.200 homens. Grande parte deles eram militares. O próprio Pedro Álvares Cabral não era assim. Ele tinha histórico na família de navegadores, mas o forte dele não era isso. Ele não era um navegador. Ele era muito mais um militar. Tá? Então, assim, apesar dele ser o líder da expedição, ele era o líder militar, digamos assim. Não que fosse um ignorante em matéria de navegação, mas não era a especialidade dele. Muito bem. Vamos ver então como eram essas 13 embarcações aqui rapidamente. Eu fiz um resuminho aqui, vou comentando para vocês. Então, primeiro, tinha a nau Capitânia, que era a principal, onde foi o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão. Esse Caminha, ele estava indo para se tornar o escrivão, uma espécie de contador da feitoria que os portugueses iam estabelecer na Índia, tá? Além dos 2, ia também um cara chamado Aires da Cunha, que ia ser o feitor-mor, uma espécie de governador lá da feitoria dos portugueses na Índia, desse entreposto comercial que eles iam criar na Índia. E além disso, ia nessa embarcação também, assim, estamos falando de nomes mais conhecidos, né? O mestre João, que era uma espécie de físico, astrônomo e médico. Então, assim, um personagem. Ele vai ficar bem conhecido porque ele vai escrever uma carta para o rei Dom Manuel também, além do Pero Vaz de Caminha. Depois eu vou comentar essa carta aqui.
Tá, então é provável, ele não sabe qual é o nome dessa embarcação, qual nome que embarcação foi essa da Capitânia. Mas alguns consideram que provavelmente foi a nau São Gabriel, a mesma que o Vasco da Gama navegou para as Índias 2 anos antes. Aí tinha uma segunda nau, que era onde ia o segundo homem, né, o segundo líder, o que substituiria Cabral se fosse necessário. Chamava-se Sota Capitânia. A Capitânia era a principal e a segunda era a Sota Capitânia. O comandante era o vice-comandante da armada como um todo, e era o Sancho de Tovar. Essa embarcação se chamava El Rei, e o piloto era Pero Escobar, que vai ser assim, o principal piloto dessa expedição. Aí aparecem mais 5 embarcações que o nome delas ficou desconhecido, perdido por muito tempo, até que o Van Hagen vai encontrar na Torre do Tombo um documento incompleto, um documento confuso, mas ele vai interpretá-lo e vai encontrar o nome de outras 5 naus. Então, são os seguintes: nau Espírito Santo. Essa nau ela era pilotada pelo Simão de Miranda de Azevedo. Outra era Santa Cruz, reparem na conotação religiosa dos nomes, tá? Outra era Santa Cruz, e essa era pilotada pelo Aires Gomes da Silva. A terceira é a Flor de la Mar, ela era pilotada pelo Vasco de Ataíde. A quarta se chamava Vitória, e o piloto desculpa, eu troquei, gente. A terceira era Flor de la Mar e o piloto era Simão de Pina. E a quarta, sim, chamava Vitória e o piloto, sim, era Vasco de Ataíde. A quinta se chamava Espera e o piloto era Nicolau Coelho, o famoso Nicolau Coelho, aquele que voltou e deu a notícia pro Dom Manuel das Índias, tá? Muito bem. Então vamos contar. Tem a nau Capitânia, tem a nau Sota Capitânia e tem essas outras 5. Espírito Santo, Santa Cruz, Flor de la Mar, Vitória e Espera. São 7, então. A oitava é a nau São Pedro, o piloto era Pedro de Ataíde. E a nona era uma naveta, não tinha nome, tá? Era uma naveta, uma pequena embarcação, pequena proporcionalmente às outras, e era só para mantimentos. Ela era governada, navegada, pilotada pelo Gaspar de Lemos, tá? E então estamos em 9, né? São 13. Havia mais 2 que compunham as 11 embarcações da primeira divisão. Lembrem-se que eram 2 divisões. Uma ia para as Índias com 11 embarcações e a segunda ia para Sofala com 2 embarcações. Então aí, para completar as 11 da primeira divisão, havia mais 2 embarcações privadas. Essas 9 as expensas da coroa. E essas outras 2 são privadas. Uma se chamava Anunciada, e ela era pilotada pelo Nuno Leitão da Cunha. E a 11ª não tinha nome, era uma pequena nau mercante pilotada por um tal de Luiz Pires. E aí a gente fecha a primeira divisão, as 11 embarcações que iam para as Índias. Havia mais 2, uma caravela, pilotada por ninguém menos que Bartolomeu Dias, e uma nau menorzinha pilotada pelo irmão dele, o Diogo Dias. Então esses 2 iriam para Sofala, atual Moçambique, tá? Então aí fechou. Essa era a frota do Pedro, liderada pelo Pedro Álvares Cabral, e ela tinha o objetivo de estabelecer um entreposto comercial, uma feitoria nas Índias. Ela estava ainda equipada militarmente para, se preciso, subjugar a força do Samorim hindu que tinha lá na Índia e a resistência dos inimigos, dos comerciantes inimigos que eram mouros, muçulmanos. Além disso, a gente pode mencionar, tem um vídeo aqui, um dos primeiros que eu gravei esse ano, acho que é o segundo, é o terceiro, que é sobre o Frei Henrique de Coimbra. O Frei Henrique de Coimbra é o frei que vai na Armada de Cabral e vai rezar a primeira missa aqui no Brasil. Ele liderava outros frades franciscanos, se eu não me engano, ele e mais 7 frades franciscanos. Além desses, haviam também padres seculares, sem ser religiosos de uma ordem, né? Padres comuns que iam nessa armada. Além disso, havia vários intérpretes que eram levados, tanto intérpretes
necessários no litoral africano, quanto intérpretes necessários na Índia, que conheciam a língua. Inclusive o intérprete indiano tinha sido trazido por Vasco da Gama e ele já vivia há 30 anos nas Índias, é uma história muito curiosa dele. E também tinha um intérprete do litoral africano, que conhecia muitas línguas ali africanas, que tinha sido capturado por uma embarcação portuguesa no Marrocos, muito tempo antes do ano de 1500. Então aí uma visão geral rápida sobre a frota de Cabral, que vai partir de Lisboa no início de março de 1500 e vai descobrir o Brasil, tá certo? Então, no próximo vídeo é provável que eu fale sobre a viagem, né? A viagem dessa frota. Pelo menos a primeira parte da viagem eu quero falar no próximo vídeo, que é a primeira parte, que é de Lisboa até o Brasil, tá? Um abraço.